desde que idade uma pessoa pode operar, né? Pensando assim nas crianças, né? A criança tem um super problema de narizinho, né? Não respira bem, né? Para prevenir que não seja um adulto com tantos problemas, que idade essa criança pode já fazer alguma operação? Intervenção. Isso. Sim, a gente tem que botar numa balança. O ideal, operando só um septo, por exemplo. Isso. O ideal, 16, 18 anos de idade. Já bem adolescente, quase adulto ali. Mas a gente tem que colocar numa balança. Aquele paciente tem uma alteração muito grave, respira mal, dorme mal. Sim, não pode ser pouca coisa para ser tão cedo assim, né? Está alterando a face. Aí a gente opera de uma maneira bem conservadora, muito mais reposicionando as estruturas, tentando alinhar, tentando estruturar, ressecando o mínimo possível, preservando áreas de crescimento. Aí a gente opera sabendo que adiante vai ter que fazer um complemento, né? Seja de perfil, seja porque altera o crescimento do nariz também, né? Sim. A gente vai fazer um complemento, mas não tem idade. Entendi. Aí depois tu vai vendo A parte como... funcional, a parte estética, em crianças, por exemplo, pós-trauma, a gente opera. Pós-trauma seria? Fraturas, alterações. Bateu. Quebrou, o septo saiu fora do lugar, Entendi. os ossinhos entortaram. A gente faz uma cirurgia bem conservadora para reposicionar essas estruturas. Mas aí a gente tá falando da rinoplastia em si, né? Tá. Teoricamente... Fala aí pra mulherada, vamos lá. Pra mulherada, mulherada. Quem chega e fala, doutor, eu quero arrumar meu narizinho, eu quero ficar todo lindo. Arrumar. As meninas, geralmente... Deve ser a maioria mulher, né, doutor? Não, os homens estão procurando bastante. Mesmo? Sabe? Ai, que orgulho desses nossos gaúchos maravilhosos. Estão procurando muito. E é claro que a proporção ainda, as mulheres são a maioria, mas os homens, sexta-feira passada eu operei 3 homens. Nossa, que legal. Sexta-feira passada 3 homens, coincidentemente. E as meninas, a mulherada, teoricamente 2 anos após a menstruação. É claro que a gente vai avaliar o psicológico dessa menina também, se ela tem não digo, se ela tem maturidade suficiente para submeter esse procedimento. Se cabe operar naquele momento. Porque a pressão estética hoje, ela tá muito grande. Né? Isso é Seja verdade. nos filtros do Instagram, porque eles querem o nariz mais fininho. Não, esses mais dias rotado. eu tava vendo uma reportagem, né? E aí falaram que uma mulher chegou num consultório, mostrou uma foto dela com filtro. Isso. E falou, eu quero esse nariz, doutor. É melhor a foto com filtro para nós do que é aquele nariz melhorado, do que a foto de outra pessoa. Ah, então pronto. Então vocês podem vir aqui no Dr. Humberto com foto com filtro, que ele dá um jeito. Não vai ficar igual, mas a gente vai Prometeu, entender. doutor. Nós vamos chegar aqui com foto de filtro e vamos falar, me dá esse nariz. É que o filtro muda o rosto também, né? Sim. Melhora a pele, muda o rosto, ele faz uma mudança geral. Mas o nariz é pra nós, é melhor a foto do filtro do que de outra pessoa. Sim, porque a gente tá trabalhando no mesmo rosto, né? Tá trabalhando Não no mesmo rosto, exatamente. Então as meninas, geralmente 14, 15 anos, os meninos, geralmente a partir de 16, já podem fazer a rinoplastia. E com essa pressão estética, os adolescentes hoje, eles estão fazendo muitas aulas online, eles estão se notando mais. Claro, estão se vendo muito, né? É muita câmera, é muito tudo. O número de adolescentes que eu estou operando aumentou na pandemia muito. Tu vê só. Muito. A rinoplastia em si aumentou. Porque as pessoas, a câmera, ela distorce um pouco a imagem. O celular te deixa com o rosto um pouco maior, o nariz um pouco maior também, né? Sim, aí tu percebe espinha que tu não tinha percebido, percebe ruga que tu ainda não tinha notado. Percebe várias tudo. Coisas. Então, é um choque de realidade. E aí, nas férias, em vez de viajar, que a gente não pode, acaba fazendo uma cirurgia, num período de pausa, acaba fazendo uma cirurgia. E aumentou muito as cirurgias faciais. Aumentaram bastante, os cuidados com a face aumentaram. E como o nariz ele é um ponto central, sim, aumentou bastante. E
adolescentes, me chamou muito a atenção a quantidade de adolescentes que eu operei nesses 2 anos. Foi muito grande o crescimento. Tu vê só que interessante. E até que idade uma pessoa, que a gente também estava falando das pessoas que são mais vaidosas Sim. e que são mais velhas, né? Que estão envelhecendo cada vez melhor, né? Elas podem operar com segurança, com tranquilidade? Pode. Até que idade? Existe isso ou não existe? Existe, dependendo da condição clínica do paciente, né? É uma cirurgia. Sim, sempre, É uma anestesia, sempre é uma coisa que tem que É um avaliar. procedimento. A gente tem que ver a situação clínica daquele paciente. Se for um paciente saudável, com comorbidades controláveis e tudo, não tem idade para operar, né? Sim. É uma cirurgia diferente, é um nariz diferente, tu tem que ser mais conservador. Sim. Tu tem que, não vai botar um nariz de 20 anos ali, tu não vai conseguir. Sim, ainda mais uma pessoa que já tem idade, aquele rosto há muitos anos tem aquelas características, né? Isso. E doutor, deixa eu te perguntar, porque existe o mito de que orelha e nariz nunca param de crescer, é uma preocupação. Eu me preocupo muito com isso. Isso é verdade, não? Não, o nariz, ele cai. Por mudanças, tem só isso. ele mergulha, então ele parece mais alongado. Então começa a parecer que tem um calombinho maior, porque a ponta ela vai caindo e diminuindo. Por alterações do nosso rosto e também por alterações das estruturas nasais. Sim. Os ligamentos de sustentação, eles vão ficando mais flácidos, a musculatura vai mudando também, então o nariz cai. Então, Meu Deus. rejuvenescer o rosto muitas vezes passa por uma rinoplastia. Sim, por isso que as pessoas querem empinar o nariz. É natural, porque ele cai. Isso te remete Gente, menos não sabia. idade. Olha, hoje tu tá me contando só coisa nova, não sabia, não fazia a menor ideia. É isso. Então, por isso que uma cirurgia de pálpebra, uma cirurgia que nós temos alterações no contorno dos olhos também, nosso nariz cai. Então, uma cirurgia nessa região de terço médio da face rejuvenesce bastante, com naturalidade, né? Sim. Porque, claro, você tem que ter, como falaste, eu não vou botar um nariz de 20 anos de idade numa paciente de 60. Sim. Eu tenho que fazer um meio Tem que termo, ter tem que ser alguma coisa mais que feche melhor. Sim, uma coisa natural e que cabe, né? Naturalidade que caiba numa paciente de 60 anos de idade. Então muda bastante, mas o nosso nariz não cresce, ele cai. Meu Deus, então eu acho que a gente finaliza com essa, chupa essa manga, o nariz não cresce, ele cai. Gente, doutor Humberto, eu já vou marcar o meu horário contigo pra gente já começar a avaliar o nariz e acompanhar a queda dele, tá? Porque a gravidade é cruel. a gravidade vem pra todo mundo. Vem pra todo mundo. Então, eu amei conversar contigo. Parabéns por ser, assim, uma pessoa de referência na tua área. Que com certeza quem é tua paciente se sente, assim, muito segura com toda essa tecnologia que tu entrega para os teus pacientes. E é isso. Muito obrigado pela visita. Também Obrigada. adorei. Muito grato.